Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, boa tarde. Está começando ao vivo pela TV Canção Nova o programa Trocando Ideias. Nesta terça-feira, ao meio-dia. Se você não está na terça-feira ao meio-dia, você está acompanhando uma reprise deste programa que traz assuntos gerais sobre a igreja, sobre a fé, sobre como viver a fé. E é isso que nós tratamos aqui, trocamos ideias, experiências de fé, de vida, conhecimento, para que nossa caminhada cristã seja mais firme, mais sólida, porque nós precisamos caminhar para Deus, com Deus, mas estamos nesse mundo, e como viver nesse mundo, né? Sendo autênticos cristãos. É assim que a gente vai tentar trocar ideias aqui no programa. Hoje quem está conosco é a Ivana Brandão, né, esposa do diácono Valdir, aqui da Canção Nova, membro da Canção Nova há 24 anos. Seja bem-vinda. Bom dia, Adriana. Bom dia, professor Lino. É um prazer estar com vocês nesta terça-feira, feliz, né, de estar aqui, de poder trocar ideias entre nós. Experiência da vida cristã, né? Da nossa vivência de família, na caminhada de fé. E aqui o professor Lino Rampazzo, que é coordenador do curso de Teologia da Canção Nova, professor da Faculdade Canção Nova e também das Faculdades Salesianas de Lorena. Seja bem-vindo, professor Lino. Muito obrigado, Adriana. E vamos trabalhar juntos e à distância, graças aos meios de comunicação. Eu e o professor Lino trabalhamos juntos várias vezes, né? Quase todos os dias, Até né? ontem trabalhamos Até ontem trabalhamos juntos. É um prazer estar ao lado dele, estar ao lado do conhecimento. Sempre tem algo a nos ensinar. É tão bom, professor. É uma satisfação imensa, né? Trabalhar com o senhor, estar ao seu lado. E este programa, ele está no ar porque você, que é sócio da Canção Nova, sócio evangelizador, ajuda a colocar toda essa programação evangelizadora no ar. Nós chegamos no projeto Dai-me Almas de hoje, deste mês, hoje é o 77% da nossa campanha. Falta pouco, são poucos os dias, né, para fecharmos a campanha. Hoje é 28, nós temos apenas mais 3 dias para fecharmos a campanha, 29, 30 e 31, que é sexta-feira. Então, nós temos quarta, quinta e sexta-feira. 3 dias para fechar a campanha. Estamos aí com quase 10% ao dia, né? Um pouco mais, está ali na faixa de 8, 9% ao dia. Eu peço a você, faça a sua ajuda. Ajude a Canção Nova a levar a fé às pessoas. Outro dia eu ouvi um programa de um sacerdote da nossa igreja, o padre Paulo Ricardo, ele dizia: quantas pessoas não estão no caminho que leva para o céu? Nós precisamos rezar por elas, pedir a sua conversão, mas precisamos também levar a palavra de Deus, levar Jesus, levar os caminhos que levam à salvação, mostrar, apontar os caminhos que levam à salvação. Então, aqui a Canção Nova, nós fazemos isso a cada dia, a cada programa, em cada instante. Essa é a nossa missão, né, Ivana? Eu penso muito assim, as obras evangelizadoras são esses amigos que abriram os caminhos de Jesus até Lázaro, né? Então, tira a pedra. A gente só faz isso, né? A gente tenta abrir os caminhos para que nosso Senhor possa fazer Ele, à sua vez, e poder Ele mesmo salvar, restaurar, curar, libertar as pessoas, porque, de fato, é uma alegria investir a vida e saber que a gente não está sozinho. Nós investimos a nossa vida, o nosso tempo, as nossas forças e que tem uma grande família que se investe de uma forma concreta, né, ajudando financeiramente a Canção Nova, para a Canção Nova ser esses amigos que abriram o caminho de Jesus a Lázaro. A Ivana doa sua vida à Canção Nova há 24 anos e essa semana para nós é uma semana muito importante porque nós estamos em preparação para o nosso compromisso, né? A cada dia 2 de fevereiro nós renovamos o nosso compromisso de entrega total de vida para evangelização. Não é? Para a evangelização dos povos. A Ivana faz 24 anos esse ano, eu completo 25 anos esse ano que dou a minha vida para evangelizar e convido você a ser um sócio evangelizador com a Canção Nova. Você também se torna a família Canção Nova. Há quantos anos você já contribui com a Canção Nova? Há quantos meses? Eu tenho certeza que tem gente dizendo aqui, desde o começo, quando era só a rádio.
Mas tem gente dizendo, olha, eu ainda não era sócio e vou me tornar sócio agora. Então, pelo mesmo telefone, 0 operadora 12 31 86 26 00, isso não muda, você pode se tornar sócio da Canção Nova e ajudar a esta programação evangelizadora. Vai por rádio, TV, pela internet, livros, palestras, eventos, de tantas formas, de todas as formas que tiver, a Canção Nova vai estar lá para evangelizar e levar o amor de Deus a todas as pessoas. E você pode participar do programa pelas redes sociais, facebook.com/trocando ideias, facebook.com/trocando ideias, ou pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com, trocandoideias@cançãonova.com, ou então pelo Twitter @trocandoideias, Twitter @trocandoideias. Mande a sua pergunta, nós vamos aqui passar para os nossos convidados de hoje para que eles possam responder. E hoje a igreja celebra o dia de São Tomás de Aquino, doutor da Igreja e príncipe da escolástica, que teve papel fundamental na formação dos novos líderes religiosos do século XIII em diante. Então, professor Lino, qual foi a maior influência de São Tomás de Aquino na teologia cristã? Vamos dizer algo sobre a vida dele, para depois entender um pouco o pensamento dele. Ele nasce em 1225, de uma família nobre, rica, e vai estudar em Nápoles, se chamava Faculdade de Artes, uma espécie de segundo grau reforçado, antes de entrar nas faculdades da Idade Média, que era Teologia, que era Medicina e que era Direito. E lá ele conhece os dominicanos, quer tornar-se dominicano, e lá tem a oposição da família. Ele fica como que preso em casa para ver se ele muda de ideia. Ele não muda de ideia. Chama até uma prostituta para ver de seduzi-lo. Ele pega o fogo e vai direto para a prostituta para que você ia embora. Não era isso que ele queria. E a família percebe que não tem jeito e deixa ele. E vai estudar na Alemanha, onde tem como grande professor Santo Alberto Magno. Lá conclui o curso de teologia, depois vai dar aula em Paris, será 2 vezes, mas voltará para a Itália várias vezes, será conselheiro de papas. No ponto de vista filosófico, ele valoriza o pensamento de Aristóteles, como já tinha feito o seu mestre Santo Alberto Magno, e o grande posicionamento de Tomás de Aquino, ao qual a Igreja continua fazendo referência, é a possibilidade do diálogo entre a razão e a fé. Por que é possível este diálogo? Porque nós temos a razão? Porque Deus nos criou com a razão, com a inteligência, com a liberdade. Mas nós temos também a luz da fé, que também é um dom de Deus. E não pode haver contradição entre o que Deus criou e entre a revelação feita pelos profetas, particularmente por Jesus Cristo, confirmado pelo ensinamento dos apóstolos. E é interessante que ele vai atrás da verdade, qualquer que seja a origem. Por isso ele cita os filósofos gregos, especialmente Aristóteles, mas não só Aristóteles, cita os jurisconsultos romanos, cita os filósofos árabes, cita os filósofos judeus. Era um homem de grande diálogo. É interessante que também nos ambientes que não têm uma matriz especificamente religiosa, há uma grande estima por esta capacidade de diálogo que tem Santo Tomás de Aquino. Ele é doutor da Igreja. Em que sentido doutor? Doutor porque ensina. O título de doutor, hoje nós vamos usar comumente ao médico, mas na Idade Média era o mais alto grau no magistério. Era o grande mestre. E a Igreja escolhe os seus doutores. Eles que morreram faz séculos, mas através dos seus escritos continuam a ser os nossos mestres. Vou fazer um pequeno exemplo. Se a gente pega o início da doutrina social da Igreja de uma maneira mais estruturada, com o Papa Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, 1891, a gente olha as notas de rodapé. Cita Santo Tomás de Aquino. Cita a questão da propriedade privada em Tomás de Aquino, na Suma Teológica, que é a maior obra dele, e depois a gente vai ver os outros papas, continua citando Tomás de Aquino.
Então, ele continua sendo nosso mestre. E legal porque João Paulo II fala dessa fé e razão, o Papa Bento XVI bate muito nisso. Neste tempo que nós estamos vivendo, onde a razão, né, o ser humano coloca a razão acima de tudo, a igreja já há 800 anos, não é de agora, né? 800 anos já falava da importância desta fé que ilumina a razão, que caminha junto. Ilumina a razão porque a razão é importante, mas é limitada. E daí é importante que haja essa integração. E, aliás, esta encíclica de João Paulo II, que tem como tema Fides et Ratio, fé e razão, 1998, que ele publicou, ele começa com esta frase: a fé e a razão são como que as duas asas através das quais o homem voa rumo à verdade. O pássaro não voa com uma asa só. Não podemos ter só razão. Temos o racionalismo, uma visão limitada. A razão não explica o mal, não explica a nossa morte, por exemplo, as injustiças. Agora, só a fé também estaria errado. A gente iria cair no fundamentalismo. É isso que a teologia, já com Santo Anselmo, que é do século XII, diz o que é? É a fé que procura a razão. Aliás, voltamos atrás, Santo Agostinho diz que a fé que não é pensada não é fé. Santo Agostinho. Olha que beleza. Ivana, a gente vê que os ensinamentos da igreja, na formação dos sacerdotes, tem muitos que seguem a linha, né, de São Tomás de Aquino, a maioria dos seminários, né, são tomistas e tudo mais. Mas e os ensinamentos desses doutores da igreja na nossa vida de leigo, na nossa vida do dia a dia? Dá para conviver e aplicar os ensinamentos de São Tomás de Aquino e outros? A igreja tem, se eu não me engano, 36 doutores, né? Tidos. Eu tenho minha lista particular de professor, dos que eu quero ainda. Doutoras e doutoras. E doutoras. Se eu não me engano, são 4 mulheres. 4 mulheres. Terezinha, Teresona, Teresa Dávila, Santa Catarina de Sena e Santa Edelgarda, vou falar com o sotaque, de Berne, né? E são mulheres fantásticas e fáceis de acesso. Você pega uma Terezinha, a doutora do amor, né? E você coloca ela perto de um Tomás de Aquino, o grande doutor que a gente festeja hoje. Vamos dizer assim, aqui a gente tem um prato com substância, né? Tomás, se pega a Suma Teológica, eu já tentei algumas vezes, eu leio de novo, leio mais uma vez, né? Eu falei assim, como é que eu posso traduzir isso aqui? Eu vou atrás de alguém que já pode explicar. Exemplo, a gente falou de João Paulo II. João Paulo II, ele é de uma escola filosófica tomista completamente teológica. Então, assim, a gente vai tentando correr atrás de quem explicou, de quem pegou aquilo, mastigou aquele osso e transformou ele um pouquinho mais leve, né? Mas a gente não pode se deixar, né? A gente não pode faltar. Se eu estou aqui do meu lado com o Catecismo da Igreja Católica. Se você olhar o Catecismo da Igreja Católica, ele tem plenas e grandes citações de doutores da Igreja. Nossa fé, esses homens foram doutores, não foi porque eles só procuraram o desenvolvimento da inteligência, não, eles viveram combates de fé. Grandes doutores da igreja foram homens que foram de extrema necessidade em momentos importantíssimos da igreja. Então, nossa fé foi explicada por esses homens. Então, a gente não pode deixar de não ler, não ir atrás. Mas, um jeito simples, pega o Catecismo da Igreja Católica, ele é recheado da participação desses grandes homens. E eu posso dizer também, assim, pegando bem para o cotidiano, a gente todo dia almoça, né? Aquela comida básica, né? Feijão, arroz, que são pratos básicos da nossa alimentação brasileira. Mas de vez em quando é tão bom comer a comida de um chefe. Não é? De vez em quando é tão bom. Falei assim, nossa, que cozinheiro bom. Então, assim, os doutores da igreja, para mim, são esses grandes cozinheiros, esses grandes chefes. Eu já tive a oportunidade de comer uma comida muito bem feita por um chefe e eu falei assim, ó, não tem nada a ver com a minha, né? E com coisas que eu utilizo cotidianamente na minha mesa, não tinha nada diferente. Mas o chefe sabe fazer e é diferente. Então, para mim, esses grandes homens são esses chefes, né, que pega o que muitas vezes
nossa, e transformam e nos dão oportunidades de saborear coisas maravilhosas. Grandes homens como Anselmo, Tertuliano e tantos outros, Tomás de Aquino, mais uma Teresa d'Ávila, tão próxima, né? Então, tá aí. Coisa boa. Professor Lino, uma pergunta, a pessoa pediu para não se identificar, a gente respeita isso. Pergunta assim: é certo que um leigo troque a paróquia por não se identificar com o novo sacerdote, o novo pároco que chegou ali? Temos esse direito de mudar de paróquia? Eu tenho a residência fixa ali, mas vou frequentar uma outra paróquia porque não me identifiquei com o sacerdote que chegou novo e assumiu a paróquia. A paróquia é uma instituição da igreja que aconteceu com a história, historicamente. O importante é a comunidade onde a gente encontra a própria fé. E, por exemplo, de um tempo para cá, especialmente depois do Concílio Vaticano II, tem dioceses pessoais. Por exemplo, aqui no Brasil tem o arcebispo dos militares. Não está ligado ao espaço. Até o Concílio Vaticano II fala da igreja como comunidade, mas não tanto identificada com o espaço geográfico. E, às vezes, especialmente nas grandes cidades, fica muito difícil. A pessoa vai em casa só para dormir e fica a maior parte do tempo num outro lugar. Então, eu pessoalmente considero que é interessante que haja aquela comunidade que me ajuda no crescimento da fé, isso que é o mais importante. Ok. O Dorival Costa pergunta a que tipo de agulha Jesus se refere quando fala da salvação do rico no Evangelho de São Marcos. O senhor se lembra desse trecho, de Marcos 10, 25? Ele diz, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que entrar no reino. Agora tem toda uma discussão sobre isso, porque alguns consideram que mais do que o camelo animal seria uma corda muito grossa. Chamada camelo lá na região, né? Então, nesse sentido. São essas frases fortes que Jesus usa para mostrar a dificuldade de uma pessoa que está muito apegada aos bens da terra para chegar ao reino dos céus. Então, a minha riqueza maior é a conta no banco ou é Deus? E para que aconteça isso, é importante que haja a partilha com que está precisando. Aliás, vamos fazer uma ligação com Santo Amado aqui. Né? Vamos aproveitar que é o dia dele hoje, né? É o dia dele. Bom, a certo ponto... E que ele é doutor em Tomás, né? Não pode esquecer que o professor Lino estudou São Tomás. Vamos pegar um texto da Suma Teológica, no qual ele questiona se o homem pode possuir as coisas como próprias, que está da propriedade privada. E ele dá uma primeira resposta. É importante que haja propriedade privada, por vários motivos. Se eu vou pedir a vários empregados fazer a mesma tarefa, ninguém vai fazer. Preciso definir, você faz isso, você faz aquilo. Então é bom definir este pedaço, este carro é seu, esta casa é sua, tá? E depois, se cada um tem o seu pedaço, a sociedade vive mais em paz. Imagina a situação do Brasil, 12 milhões de desempregados, é um país onde falta ainda muito para ter a paz. E um dos caminhos da paz é distribuir os bens. Mas é interessante a reflexão que ele faz sucessivamente. O possuir em separado, a propriedade privada, ele usa a expressão possuir em separado, não faz parte do direito natural, mas do direito positivo. Vamos traduzir com uma frase, uma expressão de mais fácil compreensão. Que eu ame os meus filhos. Não está escrito em nenhuma lei, é algo de natural. Agora, que o carro que eu utilizo seja meu, não é direito natural. Não é direito natural, é direito positivo, nasceu de um contrato de compra e de venda. Então, o que é mais forte, o direito natural ou o direito positivo? Direito natural. O direito natural. Vamos traduzir com o problema de hoje. Eu, como italiano, posso falar que
é um problema sério, estão chegando, especialmente no sul da Itália, mas também no sul da Espanha, da Grécia, os refugiados oriundos da guerra da Síria ou da fome da África. A Itália é só dos italianos, a Grécia é só dos gregos, a Espanha é só dos espanhóis. Estes estrangeiros que estão passando fome vão ser recebidos a tiros. Tem o princípio da destinação universal dos bens, que é um dos temas do Concílio Vaticano II. Interessante, quando fala da destinação universal dos bens, cita este artigo de Santo Tomás, é sobre o tema de furto e rapina em latim, sobre o furto e o roubo. O furto é sem violência, o roubo é com violência. Agora, antes de dizer o que é o furto, o que é o roubo, precisa definir se o homem pode possuir as coisas como próprias. É que os primeiros artigos de Tomás dizem, espera, eu posso mudar a natureza? Diz, não, a natureza das coisas, posso só usar a natureza, mas não mudar a natureza das coisas. Eu não posso andar com os cabelos, eu não quero andar com as pernas, faz parte da natureza. Hoje estamos esquecendo isso, estamos destruindo o meio ambiente. Em segundo lugar, o homem pode possuir as coisas como próprias. Ele diz, pode, deve, mas esta propriedade privada está sujeita ao direito natural que a terra pertence à humanidade. Aliás, vamos fazer um diálogo com o direito. Hoje se fala dos bens difusos e coletivos. Quem é o dono do ar? Quem é o dono do sol? E outra coisa, eu posso fazer o que eu quero. Vamos citar a Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 225. Estes bens, nesse caso da natureza, o meio ambiente, é só para nós que estamos vivendo hoje. Temos que garantir o meio ambiente de qualidade para as gerações presentes e futuras. Então, nós somos responsáveis, não somos donos absolutos. Os nossos netos, bisnetos, têm direito a encontrar água de boa qualidade e suficiente, o ar puro, a vegetação. Então, não somos donos absolutos. Então, este sentido, recuperar o ensinamento de Tomás ajuda muito nisso. E é pelo direito natural que a terra pertence à humanidade. É só pelo direito positivo, pelas leis humanas, que existe a propriedade privada. Acho que a corda ou o camelo, né? Também o professor falou da corda, mas também a imagem do camelo, né? Que Jerusalém tinha várias portas, as portas das ovelhas, que ficavam perto do santuário, a porta do povo, a porta do rei, o qual esperava o Messias, mas essa porta pequena, né? Então, a gente não pode esquecer que o caminho é estreito, né? É esse também o sentido que Jesus fala. Se a gente se apega muito às coisas, né? A gente quer guardar e muitas vezes o próprio guardar da briga de família, né? Quantas famílias se destroem por causa de bens a partilhar de alguém que batalhou, lutou para ter e que... Então, assim, a gente não leva nada. Então, é melhor viver de forma... saber partilhar os seus bens de propriedade privada do que não poder entrar no reino do céu, porque a gente não conseguiu, a gente foi avarento, né? Acho que viveu a partilha. Não viveu a partilha. Aliás, o Bíblia Evangelho diz que os pobres que ajudamos hoje, eles que nos abriram as portas para entrar no reino dos céus. Interessante isso. É o lado espiritual que a gente muitas vezes não enxerga, não vê, né? Tem aqui uma dica para quem visita a Canção Nova, que é muito importante você conhecer. A Canção Nova inaugurou agora, no mês de dezembro, a Sala das Graças Alcançadas. Fica embaixo do santuário, né? Então, do Santuário do Pai das Misericórdias. Você conhece essa sala? Já foi até lá no santuário? Ainda não? Então, quando vier a Canção Nova, coloque aí no seu roteiro. Preciso conhecer a Sala das Graças Alcançadas. É um local que explica a espiritualidade do santuário e traz muitos testemunhos de pessoas que já alcançaram graças
em suas vidas pela intercessão da oração do Pai ao Pai das Misericórdias. Então, convido você a conhecer essa sala e também trazer os seus testemunhos. É muito importante que você que já alcançou alguma graça por intercessão do Pai das Misericórdias, né, o seu pedido feito no santuário, que você possa também enviar para nós. É aberto todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde. Você pode visitar, então, a Sala das Graças Alcançadas aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Ivana, o Ângelo Ferreira, ele diz assim: um cristão deve pensar de acordo com ideologias, por exemplo, feminismo, machismo e outras. O que a igreja orienta e sugere a esse respeito? Um cristão tem que pensar conforme a igreja pensa, né? E é bonito ver que dentro da doutrina, né, da Igreja Católica, dentro daquilo que a igreja estudou e que ela tem de mais bonito, aqui eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, porque eu pude estudar a teologia do corpo de João Paulo II e, para mim, eu encontro na teologia do corpo uma resposta para muitos desses pontos, feminismo e machismo, porque João Paulo II pôde falar do valor da pessoa humana, da beleza da diferença do masculino e feminino, da beleza de cada um, da missão de cada um, né? Da complementaridade de cada um. Cada um é único diante de Deus, mas com missões completamente diferentes. Um não é maior que o outro. Não existe isso. E essa beleza que a igreja, a própria igreja vai trazendo, vai mostrando, vai também amadurecendo. É bonito ver isso. E João Paulo II foi, para mim, ele vai ser um doutor da igreja, né? O grande Papa João Paulo II. E eu acho que é um perigo para o cristão se ele entra em linhas ideológicas. A gente tem que pensar assim, como é que a igreja pensa? Ir atrás, estudar. O que a igreja fala sobre a mulher? Os grandes padres da igreja, os grandes homens da igreja, as grandes mulheres. Se você pegar uma Edith Stein, uma santa, e outra doutora da igreja para mim também, mas se você pegar o pensamento feminino em Edith Stein, João Paulo II escreveu uma carta, Mulheres Dignidades, maravilhosa sobre a mulher, né? E a gente vai vendo que essa ideia de que a igreja colocou a mulher em um lugar menor, que a igreja sempre foi um lugar de homens, não é, aliás, né, a beleza que a igreja vai trazendo, que participou e que trouxe cada vez mais esta beleza da mulher. Então, é um perigo. Então, vamos atrás do que a igreja diz sobre isso. E a gente tem, gente, onde se alimentar. E a gente tem onde buscar. Então, assim, um cristão tem que procurar aquilo que a igreja pensa. E eu acho que é o principal. Professor Lino, estou acostumado, professor Felipe. Tem a pergunta da Elizabeth Bonato. Ela pergunta assim de forma muito direta: podemos mudar a liturgia da missa durante o dia da semana? Esse movimento é permitido pela igreja? Quando se pode mudar uma liturgia? Eu lembro quando eu fui fazer um curso na Terra Santa, o padre que nos acompanhou, italiano, franciscano, que mora lá na Terra Santa, ele ficava bravo porque os padres brasileiros celebravam missa votiva do santo do dia, né? Daquele santo e tal. E aí eles falavam assim, mas vocês mudam muito. Então, assim, às vezes a gente vê que em algumas culturas não se muda muito, não se faz a missa votiva, em outros se faz. Isso é permitido? Você falou de missa votiva agora, não? Quer dizer, é uma liberdade que é dada pela igreja de cultuar um santo particular. Então, por exemplo, a gente vai na Terra Santa. Na Terra Santa, você vai visitar Belém e celebra a missa do Natal. Você vai no Santo Sepulcro, celebra a missa da Páscoa. Você vai em Caná, além de celebrar a missa em que se lembra o milagre da água mudada em vinho, os franciscanos oferecem um copo de vinho. Uhum. Você vai na Samaria, pelo menos quando eu estive na Terra Santa, faz tempo, 73, chegamos ao meio-dia, mesma hora que Jesus tinha chegado, muito sol, a gente queria beber água. Daí nós lemos todo o trecho do capítulo 4 de João, que apresenta o encontro de Jesus com a samaritana naquele mesmo lugar onde a gente estava. E depois os franciscanos ofereceram um copo de água. Jesus tinha pedido água.
A gente vai no Monte Tabor e celebra a liturgia da Transfiguração. Então, isso já acontece na Terra Santa. Os dias de semana, a igreja deixa uma certa liberdade. Algumas memórias são mais fortes, por exemplo, você falava o dia 2 de fevereiro, domingo que vem, é o dia da apresentação de Jesus Menino no templo. É uma festa tão grande que a assim chamada liturgia do tempo ordinário fica de lado porque é mais importante esta festa. Então, os momentos fortes, estamos todos unidos. E pode ter uma certa liberdade também nas nossas manifestações religiosas. Então, pode haver, então, essas mudanças esporádicas, desde que se respeite, né, a liturgia. Se respeita a liturgia e, vamos dizer, tem um momento de profunda comunhão em que, para o meu domingo, é o dia da ressurreição, isso é para todos os cristãos. Agora, tem também esta liberdade de expressar a própria fé, inclusive com as diferentes devoções. Ivana, isso para missa votiva, né? Mas a gente sabe que existe o cânon litúrgico, né? Que isso aí... Certo. Isso aí mas agora o cânon litúrgico, vamos perceber uma mudança com os meus 73 anos, tenho muitas histórias para contar. Então, eu sou da época, quando eu era coroinha, até os meus 20 anos de idade, na igreja de rito latino havia só uma prece eucarística, assim chamado cânon romano, que hoje é chamado a primeira prece eucarística. Surgiram mais de 10. Então, o padre pode escolher, até com o seu grupo de liturgia, qual a prece eucarística vamos fazer. Tem bastante liberdade de escolha nesse sentido. Não é extremamente rígido como era até poucas décadas atrás. Então, tem esta possibilidade, esta variedade. Obrigada, professor. Ivana, a Tassiane Maria, ela diz assim: quando Jesus diz a Pedro, que ligares na terra será ligado no céu, ele se refere ao Papa e sua sucessão ou a todos os sacerdotes? Nessa situação, esta ordem se estende aos diáconos também? O professor Lino vai poder me ajudar. A minha pequenez, sim, se estende ao Papa e a sua sucessão, né? Papa, Pedro, Jesus escolheu 12. A partir disso, eles escolheram outros que foram escolhidos, ordenados. A própria Bíblia conta a história da escolha dos diáconos, né, os diáconos que foram escolhidos. E a igreja diz que aqueles que estão ligados a essa sucessão, eles recebem também essa autoridade que Jesus deu a eles. Então, ligado a esta sucessão. Ligado a essa sucessão, que estão ligados à igreja. A gente não pode esquecer isso, né? São os sacerdotes, os bispos sacerdotes, que estão ligados à Santa Igreja. Então, assim, os diáconos, eles têm um grau na ordem e, vamos dizer assim, uma missão ligada ao serviço dentro da liturgia. Meu marido é diácono, ele está ali do lado do padre, ele ajuda no momento da celebração. Então, também os diáconos, mas sabendo que o ministério diaconal é completamente diferente do ministério sacerdotal. Meu marido, por exemplo, ele não confessa, ele não é um sacerdote, ele não tem todo o grau da ordem. Tem sacramentos que ele, sim, ele pode participar. Exemplo, casamento, batizado. Outros não, porque conferiram ao sacerdote, ao grau da ordem, nesse caso sacerdotal. Então, assim, sim, quem estiver ligado, né, dentro dessa linha que vem da sucessão apostólica. Professor Lino. Olha, eu estou aqui com o Evangelho de Mateus. Tem o capítulo 16 e o capítulo 18. É a mesma frase, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Primeiro é dirigida a Pedro, no capítulo 16. E no capítulo 18 é dirigida a todos os apóstolos. E, aliás, é interessante que o Concílio Vaticano II mostra muito bem que Jesus escolheu um grupo, os 12. Muito importante, 12, porque tem todo o simbolismo das 12 tribos de Israel. E quando Judas se enforca, os apóstolos ficaram 11. Então, precisava completar o número 12 e é escolhido Matias. Então, mas existe um chefe. Então, seu Papa age como chefe do colégio dos bispos.
e o Colégio dos Bispos está unido ao Papa. Então, nós temos, especialmente nos concílios, as grandes reuniões, o último foi o Vaticano II, ou os sínodos das várias igrejas, mostra este poder que Jesus deu aos seus discípulos de ser os pastores do rebanho. E quem são os presbíteros? Quem são os diáconos? São os colaboradores dos bispos. Então, em si, o sacramento da horta é do bispo, que ele partilha deste poder aos presbíteros em um grau inferior aos diáconos. E todos formam, continua essa colegialidade, a colegialidade dos bispos com o Papa, a colegialidade, a união dos presbíteros, padres, dos diáconos com o bispo. Então, vamos dizer que desde que os diáconos e os padres estejam unidos com o seu bispo e os bispos estejam unidos com o Papa, eles partilham deste poder de cuidar do rebanho de Cristo. O professor Lino, existe algum documento da igreja que exclui da comunhão eucarística pessoas com problemas mentais ou que não possuam a plenitude de suas faculdades mentais? É a pergunta do Cláudio Campos. Vamos pedir ajuda à Igreja Direita Oriental. Talvez alguém fique assustado, tá? Mas está acontecendo isso. Sacramento da iniciação cristã. Até o catecismo fala. Quais são? Batismo, confirmação e Eucaristia. No começo da igreja, este sacramento era dado geralmente para jovens e adultos. E depois de um tempo de preparação, à noite da Páscoa, o batismo era dado fora da igreja propriamente dita, numa piscina, e os diáconos batizavam. E como eles entravam despidos, havia os diáconos e as diaconisas. Por motivo de pudor, as diaconisas batizavam as mulheres, os diáconos batizavam os homens. E o bispo não fazia nada, o bispo estava na igreja. Os novos batizados, à noite da Páscoa, com as velas acesas, a veste branca, entrava na igreja e o bispo confirmava o batismo, esse é o sacramento da confirmação, e celebrava a Eucaristia. Então, o início, estamos os três sacramentos juntos. A certo ponto se espalha o batismo das crianças. E assim nós temos duas tradições distintas, no Oriente e no Ocidente. No Oriente, vamos falar que no Brasil temos os descendentes dos antigo Império Romano de Oriente, onde se falava o grego, os libaneses, por exemplo. Eles mantêm o sacramento da iniciação cristã juntos. A criancinha é batizada, crismada e, pasme, faz a primeira comunhão. E como é que faz a primeira comunhão? O rito armênico, também assim, eu pude ver, é lindíssimo. Coloca umas gotas de vinho consagrado na boquinha da criança, que não entende, mas já é filho de Deus, tem direito a partilhar da mesa de Deus. Geralmente se pede que haja que saiba o que está fazendo, que faça a distinção entre o pão da mesa e o pão eucarístico. Agora, vamos considerar também essas tradições. A criança sabe? Não sabe, mesmo assim recebe a Eucaristia. Então, acho que são estas situações um pouco extremas que às vezes fica um pouco difícil dar uma resposta, mas eu parto de um fato que é aceito na Igreja Católica, Direita Oriental, primeira comunhão para crianças. Mas se vamos atrás, será que os nossos pais nos pediram autorização para ver se a gente nascia? Foi só presente a nossa vida. A Canção Nova propõe para você viver uma quaresma de forma diferente, ou melhor, de forma mais coerente com a nossa fé cristã. E ela traz para você o Retiro Popular 2020. Esse Retiro Popular ele foi preparado por Dom Alberto Taveira Correia, é belíssimo. É uma caminhada que a gente faz sem sair de casa, no dia a dia, né? Nós temos o livrinho, que é o norteador, exatamente esse aqui,
Edificar a Igreja, Retiro Popular 2020, foi preparado por Dom Alberto. Esse livro, ele nos faz caminhar. Nós caminhamos todos os dias da Quaresma, desde a quarta-feira de cinzas até a Páscoa do Senhor. Nós temos aqui atividades de oração, atividades concretas, práticas para realizar a cada dia. Coisas simples que dá para encaixar no nosso dia a dia, cheio de afazeres. Você se retira sem se retirar da sua vida, mas você dá a oportunidade a você mesmo de viver uma espiritualidade mais intensa no período quaresmal. Vale a pena você adquirir, ele está com 10% de desconto entre os dias 27 de ontem até o dia 2 de fevereiro. Então, essa semana, este livro do Retiro Popular está com 10% de desconto para que você já possa ir fazendo o seu pedido, adquirindo esse livro para poder viver bem a sua quaresma, viver de forma mais espiritualizada, mais intensa, né? E colher os frutos deste período tão rico da igreja, que é o período quaresmal, que culmina com a maior festa da igreja, que é a Páscoa. Vale a pena se preparar. Nós da Canção Nova já fazemos isso há muitos anos e colhemos excelentes frutos. Então, a gente partilha o que nós colocamos na nossa vida nesse tempo, né, Ivana? Sim, é um hábito muito, muito bom, mesmo que se a gente não pode se retirar e fazer um retiro, né, que, se eu não me engano, fazia parte também da vida da igreja nesse período de quaresma, né, de viver ele de forma intensa, alguns momentos de se retirar para poder fazer um bom exame de consciência, de poder colocar a vida de novo no lugar, de poder se preparar também. Muitos que, nossa, tem tanto tempo que eu não comungo, tanto tempo que eu não confesso, né? A igreja pede, né, que nessa ocasião da Páscoa a gente possa colocar nossa vida no prumo, poder comungar, participar da festa da Páscoa. Então, é uma ótima oportunidade de você viver esses 40 dias, né, para se preparar, talvez fazer uma boa confissão e poder aí começar uma vida com Deus nesse tempo de quaresma, porque de fato tem muita gente longe, né? Muita gente longe. O Padre Jonas, no nosso boleto deste mês, o boleto que vai até a sua casa, para você que é sócio evangelizador conosco, diz assim: não tenha medo da santidade. Nós precisamos trilhar um caminho de santidade. E este caminho proposto por Dom Alberto Taveira é tão rico, né? Ele nos ajuda a despertar na fé e na espiritualidade nesse tempo que é a Quaresma, que vai começar com a quarta-feira de cinzas no finalzinho do mês de fevereiro. Então, você tem um mês para poder adquirir o seu retiro popular, fazer o seu pedido pela Canção Nova, pode ser pelo porta a porta, pode ser pelo nossa loja virtual, loja.cançãonova.com, ou pela nossa central de atendimentos. E aqui no nosso boleto desse mês, o Padre Jonas exatamente diz isso. Nós precisamos buscar o nosso caminho de santidade, trilhar a santidade na nossa vida. E a Canção Nova diz a você: nos ajude a ensinar as pessoas a encontrar o seu caminho de volta para Deus. Então você pode nos ajudar, né, sendo um sócio evangelizador, recebendo o seu boleto em casa, e também recebemos o calendário, né, para o ano todo. Ficou lindo o calendário. Eu falei, meu Deus, dá vontade de fazer um quadro do calendário, de tão bonito. Então, que você possa nos ajudar também através desse boleto. O boleto vence agora no dia 31 de janeiro. Claro, se você não puder contribuir, você não vai ter nome no SPC, nada disso. Ali é uma contribuição que você faz a uma obra de Deus. Não vai gerar cobranças posteriores. Mas nós pedimos a sua generosidade e a sua ajuda a cada mês para que a gente possa caminhar juntos para o céu, para Deus, né? E sentir a força que vem da fé, essa força que nos move, essa força que nos refaz diante dos desafios dessa vida. Bom, tem mais pedido aqui de pergunta, chegou da Ana Clara. Ela diz assim: se Cristo é um sinal de contradição, a igreja e seus fiéis sempre sofrerão perseguições? Qual é o sentido de ser contraditório, Ivana? Contradição. Ontem a gente viu um evangelho muito interessante, né? Dos homens sábios, os mestres da lei, os fariseus, que olharam para Jesus, que olhavam para o bem, né? E falaram assim, ó, aquele cara ali, ele expulsa em nome de Beelzebul. Então, a falta de discernimento.
muitas vezes. Por quê? Porque diante do sumo bem, muitas vezes a gente vê aquilo que a gente não vive, não pratica, né? E fazendo estudo bíblico, eu falei assim, meu Deus, como eu preciso ser um sinal, como Jesus, um sinal de contradição, né? Jesus fez o bem, Jesus muitas vezes provocou, né? Curou no sábado, né? Que para a lei não era, eles achavam que não era permitido fazer o bem no dia de sábado. E ele veio mostrar que no dia de sábado é melhor salvar do que fazer morrer, né? Então, assim, Jesus foi um sinal de contradição. E por que ele foi um sinal de contradição? E porque ele falou a verdade? E porque ele não teve medo de testemunhar a verdade? Ele entregou a vida dele, né? Então, assim, e olhando a igreja primitiva, a gente olhar os primeiros homens de fé na igreja, os primeiros cristãos, eles deram a vida, né? Eles deram a vida. Então, a gente vai ser um sinal de contradição. Viver nesse mundo hoje e viver como Deus quer, é ser um sinal de contradição. Exemplo, permanecer casado, fiel, no mundo hoje que diz que fidelidade não é possível, é um sinal de contradição. É um sinal de contradição você dizer assim, ó, vamos parar um pouquinho aqui com o smartphone e eu vou gastar um tempo fazendo a leitura espiritual, rezando. É um sinal de contradição dizer assim, eu preciso de confissão num mundo tão fechado, isolado, onde a gente vai vendo que o homem é cada vez mais autossuficiente. Então, hoje talvez a gente não precise testemunhar da mesma forma da igreja nascente, mas a gente precisa testemunhar. E isso faz a gente viver contradições. Grandes contradições. Você dizer assim, não vou jogar futebol nesse domingo, não, porque eu vou para a missa. Não, eu não vou para o restaurante com o tal amigo ou com minha banda de amigos, porque hoje é domingo, Ivana, eu vou à missa. Um amigo meu uma vez me contou uma coisa que eu achei interessante. Toda a turma do trabalho dele combinou de ir naquela sexta-feira para um restaurante muito comum de hambúrgueres, que eles iam todos comer hambúrguer naquela sexta-feira, mas era sexta-feira santa. E ele disse, não vou. Como não? Que não sei o que. Ele falou, vamos marcar outro dia? Podemos fazer isso na quinta? Podemos fazer isso no sábado? Podemos fazer isso na outra semana? Por que tem que ser nessa sexta-feira comer hambúrguer? E ele disse, se vocês forem, eu não vou, porque é sexta-feira santa e eu não como carne nesse dia. Numa coisa assim, aí o pessoal assustou, ficou assim todo... São coisas simples, são coisas simples. Uma outra coisa, uma vez eu lembro que um amigo meu, eu estava conversando com um colega e eu falo, eu preciso passar o meu serviço aqui, ensinar o meu serviço para outra pessoa. Você vai ensinar o seu serviço para outra pessoa, ela vai tomar o seu lugar. Eu falei, mas eu trabalho na Canção Nova, meu amigo, eu não tenho lugar. Eu sou missionário, mas eu posso ensinar o meu serviço para o outro, não tem problema, né? Porque o meu lugar é onde Deus quer. Só que hoje, no mundo lá fora, essas realidades são contraditórias. Como você vai ensinar o seu serviço para alguém se alguém vai tomar o seu lugar? Então, são diversas realidades que eu e você podemos viver a cada dia, que nós muitas vezes vamos ter que fazer a opção pelo Evangelho, opção pela doutrina da igreja e tomar uma atitude que vai espantar muita gente. Verdade. É uma coisa simples. Uma mulher católica, ela precisa saber se vestir. Eu saí de um período de descanso e eu falei assim, meu Deus, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Porque na missa, domingo, a gente percebia que pessoas que estavam ali que iam comungar e que, tipo assim, de uma forma inadequada, se vestia de forma inadequada. E eu falei assim, meu Deus, o que falta? E eu falei assim, e no meu coração veio assim, falta ensinamento, né? De saber que, tipo assim, o meu corpo é templo do Espírito Santo e viver de uma forma que me arrume de uma forma adequada, esse é um sinal de contradição. Engraçado que a gente sabe que se for no fórum de forma inadequada, não vai entrar. Que é uma repartição pública que tem uma exigência, não é? Mas e na igreja, que eu vou à casa de Deus, onde eu preciso estar com uma roupa mais adequada e eu não quero do meu jeito. Acho que é uma linha que segue a vida inteira, né, Adriana? Não é só um lugar. Né? Não é só um lugar, mas é uma linha inteira, porque eu vou dizer assim, o que eu testemunho com a minha vida? Então a gente vai ser sinal de contradição. Se a gente quiser ser igual a todo mundo... E outra coisa, tem dia que eu olho e falo assim, mas a minha roupa está composta, está bem, né? E eu não preciso estar vestida de forma extravagante ou com algum outro tipo de roupa,
né, para estar bem vestido. Não preciso seguir a moda para estar bem vestido. Existem certas modas que me deixam bem vestida e que eu posso estar bem vestida onde quer que eu vá, né, e testemunhando a minha fé. Professor Lino, a pessoa pediu para não se identificar. Diz assim: vivemos hoje num conflito entre frentes tradicionalistas e progressistas na igreja. É importante que o fiel cristão entenda e saiba se posicionar nesta situação? Eu volto com a frase de Cícero: a história é mestra da vida. E vamos abrir o capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos e percebemos que já na igreja primitiva havia uma corrente mais tradicionalista e outra mais aberta. De um lado havia Tiago, do outro o apóstolo Paulo. E vem os fariseus que se convertem, querem impor as práticas da lei de Moisés aos pagãos que se convertem. As práticas judaicas. Judaicas. Então, ele diz: se você não fizer a circuncisão, não vão ser salvos. Traduzindo, uma frase pode parecer pesada, mas era isso: vocês vão para o inferno se não fizer a circuncisão. E Paulo pensava diferentemente: o cristianismo é uma nova religião, então não podemos mais impor. E Paulo, que era um judeu, que era fariseu, tinha sido. Bom, daí qual é a solução? Ele mesmo se coloca contra, né? Exatamente. E daí a solução será a grande lei da caridade. O apóstolo Pedro deixa falar os dois e procura uma solução que não é nem de Paulo nem de Tiago, porque é dos dois também. Pega o bom dos dois lados. Então, está certo, o cristianismo é uma nova religião, então não podemos impor a circuncisão, mas que haja um cuidado. Se o seu irmão se escandalizar porque você come carne que foi imolada aos ídolos e depois sobrou esta carne que vem de um templo pagão e vendida no açougue. Posso comer esta carne? Bem, tem algum irmão que se escandaliza por isso. Bom, se esse irmão se escandaliza, eu vou ficar sem comer a carne pelo resto da vida, porque a caridade está acima de tudo. Então, me parece que às vezes, nestes contrastes entre os assim chamados progressistas e tradicionalistas, não se olha o lado bom das duas manifestações. Deveria haver, desculpe a expressão, mais ecumenismo dentro da igreja. A Canção Nova geralmente é apresentada como uma manifestação mais tradicionalista. Então, mas espera um pouco. Não sabe que aqui tem mais de 1000 alunos que tem uma escola de qualidade, de graça, com a nota mais alta da região? Este não é serviço social, que vem de um grupo que alguns consideram tradicionalista. Que tem uma obra social imensa, que trabalha com crianças em bairros mais carentes e que a criança está exposta, está ali exposta à violência, mas que ela faz todo um trabalho, não só de evangelização, mas a partir do social, a partir de ensinar a música, uma profissão, a partir de dar a ajuda no ensino, estas crianças têm a vida transformada. É muito bonito isso. Um posto médico que atende gratuitamente as pessoas, faz atendimentos de saúde, dá o remédio de graça. A Canção Nova também é isso, né? É um outro lado que muitas vezes não aparece. E uma vez me fez impressão a nossa diretora do Instituto, que foi também diretora da faculdade, perguntou para 2 alunos da faculdade homossexuais: por que vocês escolheram para vir aqui? Estudar aqui, né? Estudar aqui. E eles responderam: porque com certeza aqui nós somos respeitados. Tenho que dizer essas coisas, senão tem uma imagem da Canção Nova que não corresponde à realidade. Às vezes há uma falta de diálogo. Eu vou dizer também do outro lado. Tem que haver diálogo dos dois lados, o lado assim chamado progressista, o lado assim chamado tradicionalista. Então, é importante, a tradição para nós é uma riqueza.
Se eu estou falando neste momento com sotaque de estrangeiro português, eu não criei a língua portuguesa. É uma tradição que recebi, que nós recebemos. E sem essa tradição a gente não se comunica. A tradição é uma riqueza. Os meus pais me transmitiram a vida, que veio dos avós, dos bisavós, etc. A tradição é fundamental. A Sagrada Escritura que nós temos é uma tradição, uma transmissão. Agora, a igreja, os cristãos, têm que falar para o mundo de hoje que está em contínua transformação. Então, como fazer as devidas adaptações sem perder o essencial. E às vezes existem esses contrastes que, no fundo, sempre aconteceram ao longo da história da igreja e, no fundo, ao longo da história da humanidade. Certo, obrigada, professor. Dá tempo para mais uma perguntinha? Acho que dá, né? Tem 2 minutos? Bem rapidinho. É uma questão de nomenclatura. A Gislaine Maria, ela diz, em uma Bíblia de tradução ecumênica, o Evangelho de São Lucas diz, ao invés de Isabel, chama Isabel de Elizabeth. Ela fala, essa substituição pode alterar algum sentido da frase? O nome Isabel por Elizabeth? Acho que nesse caso pontual, não. Né? Um nome, não, porque principalmente, exemplo, se eu falo canção nova em português, na França, se eu falar canção nova, ninguém vai entender nada. Se eu falar canção nova em português para um francês, se eu falar canção nova em italiano, ninguém entende nada. Então, eu tenho que traduzir. Se eu falar chant nouveau, o francês vai entender. Canto novo, não sei como é que é italiano. Canto novo. Vai entender. Então, assim, a gente tem que pensar que pode ser que uma tradução, ela queira colocar o mais próximo para a pessoa, né? Então, a gente tem... E a gente sabe que, próprio dentro da Igreja Católica, a gente tem traduções, porque também as pessoas vão conhecendo a língua, né, professor? Exatamente. Vão conhecendo cada vez mais o grego, vão entendendo o que, de fato, Nesse o autor caso, inspirado o hebraico, quis dizer. E quando do hebraico e adapto para o português, tem várias modalidades de Quer adaptação. ver uma coisa Professor, bem interessante, Adriana? Sim. Exemplo, a minha última filha se chama Inês. A gente queria colocar o nome dela Léa, mas a gente foi... Qual o significado de Léa? E a gente deu muita risada, porque Léa significa a vaca que muge. Se eu fosse traduzir, entende? Assim, um nome hebraico. Então, tem coisa que não tem como, né? Então, a gente guarda Léa, lá é Léa, aqui é vaca. Falando de nomes e de nomenclaturas, a outra pergunta é, nas escrituras a palavra irmãos remete a primos. Mas no caso de irmãos de Jesus, porque lemos após a anunciação. E por que lemos após a anunciação, Maria foi às pressas servir sua prima Isabel e não sua irmã Isabel? Por que para homens usou primos e para mulher não usou? Usou irmãos e para mulher usou primas? Dependendo das culturas, existem vários termos, tá? Se puder fazer uma referência à minha experiência africana, a palavra irmão era utilizada até para primo de 5º grau. Então era muito comum. Muito comum. Então, ela fala, os irmãos de Jesus, então Nosso Senhor teve outros filhos. Mas o que significa a palavra irmão? Aliás, é interessante que... Então, a sua prima Isabel pode ser uma tradução para chegar mais perto. Mais perto de nós. E depois é traduzido, é escrito em grego o texto de Lucas. Não? Mas, de qualquer forma, estes termos, tem vários termos. Quando a gente entra com os sinônimos, uma única palavra, uma única ideia pode ser expressa por várias palavras. Tem também isso. Muito obrigada. Se eu não me engano, a língua de Jesus é muito assim, né, professor? Tem uma palavra que expressa uma letrinha, um pontinho já quer dizer outra coisa que é outra coisa. E é muita palavra de... o negócio é diferente da gente. A língua oriental é diferente, porque ela expressa um acúmulo de coisas. Uma palavra expressa um acúmulo de coisas. Tem muitos sentidos, carregada de sentidos. A gente vai ficando por aqui, o programa Trocando Ideias está terminando. A sua pergunta foi muito importante para que esse programa acontecesse. Envie suas perguntas e nos próximos programas nós estaremos respondendo. Obrigada a todos que enviaram suas perguntas e participaram com a gente. Quer ver esse programa de novo? Acesse tv.cançãonova.com/programa.
Programa. Lá tem todos os programas da TV Canção Nova, você pode acessar os programas que foram ao ar e você não teve tempo de assistir. Alguém falou, olha, assiste aquele programa. Vai lá no tvcançãonova.com/programa e vá ver esses programas que já passaram e você quer rever ou quer assistir porque não estava em casa no momento. Então, seja bem-vindo sempre à programação da Canção Nova, nos ajude a evangelizar e vamos juntos levar o amor de Deus a tantas pessoas. Obrigado, professor Lino. Obrigado, Ivana Brandão. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.